Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Eu gostaria de voltar a falar um pouquinho mais sobre, e mais uma vez, sobre a questão da alta da taxa de juros que aconteceu agora e já se encontra no patamar que torna a taxa de juros reais do Brasil a mais alta do mundo. Meus amigos, olha só, na realidade, a política monetária, para controlar a inflação, ela se usa da taxa de juros. E, evidentemente, em determinadas situações de conjuntura, ela funciona muito bem. Por exemplo, se o país está em crescimento, um crescimento acelerado, existe uma inflação de demanda forte, tá certo? A elevação da taxa de juros, ela funciona muito melhor do que na situação que está atual. Por quê? Porque aumentando a taxa de juros, as pessoas deixam de consumir e deixam de consumir, passam a consumir menos e tem uma tendência a aumentar a poupança, porque essa poupança é remunerada por uma taxa de juros mais alta. Do lado dos investidores, dos empreendedores, como a taxa de juros é mais alta, também eles reduzem os investimentos em função dessa taxa de juros, que produz uma taxa de juros muito alta, e os projetos deverão ser muito mais lucrativos do que seria com a taxa de juros mais baixa. Portanto, e também levam recursos para colocar como investimento em títulos de crédito, que estão pagando uma taxa de juros muito maior. Tudo isso leva à desaceleração da economia, e com isso a taxa de inflação reduz, e o efeito é imediato ou quase imediato do aumento da taxa de juros. Então, o que está acontecendo nesse país é que o país está destruído economicamente. A inflação que existe no Brasil é inflação de oferta, não tem produtos para ofertar. A indústria foi sucateada. A taxa de juros nessa altura, os investidores, os empreendedores não vão colocar dinheiro para investir. Por quê? Se tem ali ao lado um investimento com a taxa de juros altamente palatável, o que eu vou investir? Vou arriscar. Eu prefiro colocar e aplicar o meu juro em títulos de crédito. Então, veja só, a economia está em queda, está em recessão. O Brasil, né, vai crescer aproximadamente menos 1% esse ano, 2015, e no ano seguinte a previsão é de um crescimento de 0,5% a 1%. Então, evidentemente, porque significa que a demanda está lá embaixo. A oferta de produto é pequena. O que se espera com essa taxa de juros? Baixar a demanda? Não vai baixar a demanda. Tá certo? Não vai baixar a demanda porque a demanda já está no limite de zero. E outra coisa, não afeta nada, porque o problema o problema da inflação é de oferta. Se há aumento de taxa de juros, os investidores, os empreendedores não vão investir. Então vão reduzir mais ainda a oferta de produtos. E com isso a inflação vai ficando mais elevada. Tá certo? E, finalmente, como não vai acontecer absolutamente nada, nenhum investidor, não é, vai colocar dinheiro numa situação dessa, com a desconfiança total sobre a situação econômica do país. E com isso, esse aumento da taxa de juros vai ter um efeito fantástico. Vai bater na dívida interna do país, que já é absurdamente alta, e produzir mais inflação ainda. Muito bem, tem uma justificativa para o que está se fazendo. O governo está pretendendo fazer um ajuste fiscal. Então, a luta política aí por esse ajuste fiscal. E isso, existe um lado aí, um lado de mexer com as expectativas, o aumento dessa taxa de juros.
Diz, olha, o governo está realmente decidido a fazer um ajuste fiscal e a consertar a economia, tanto é que a taxa de juros está aumentando a taxa de juros. E com isso os empreendedores, os investidores voltariam a confiar no país e passariam a investir. Mas não é isso que está acontecendo. No dia seguinte do aumento da taxa de juros, sai que a Dilma Rousseff está extremamente desejosa de fazer logo essas novas concessões, um projeto de novas concessões, modificando tudo que existia antes, para que haja investimento. Ora, meus amigos, isso cheira a improvisação. E outra coisa, se sabe que há pouco tempo que a Dilma Rousseff foi a responsável por destruir o setor elétrico. Não só o setor elétrico, a economia brasileira como um todo, e particularmente o setor elétrico. Ela mexeu nas concessões. Ela, naquela arrogância toda, tinha certeza que tudo que ela estava fazendo estava certo. E ela destruiu um sistema que estava mais ou menos organizado. Ela desorganizou totalmente e está essa catástrofe que está aí, que ninguém quer investir, aumentos absurdos no preço das tarifas elétricas, o que vai contribuir para a redução do investimento, mais do crescimento econômico, vai impedir o crescimento econômico, vai sucatear mais ainda as indústrias brasileiras, tá certo? Quem é que vai confiar num governo que ainda tem como presidente a Dilma Rousseff? Ela tem a caneta na mão. Se a situação política tirar a caneta da mão dela, colocar ela num canto que ela não possa fazer absolutamente nada, talvez até. Mas enquanto ela estiver no governo, existe a possibilidade de ela fazer ela tomar qualquer medida desastrosa em relação às pessoas que confiaram e investiram. Então, obviamente, não vai haver investimento, as pessoas vão esperar definir essa situação. A Dilma está sendo denunciada a todo instante. O governo petista está sendo denunciado a todo instante. Toda hora saem coisas novas a respeito esse governo decadente, esse governo corrupto. Quem é que confia? Muito bem, eu não quero o impeachment simplesmente por impeachment. Mas não é por isso que não vai existir o impeachment. Se houver uma causa, sim, tem que fazer o impeachment da Dilma. Até porque essa pessoa só fez destruir a economia brasileira, não sabe absolutamente nada. Tudo que ela faz é um desastre. Então ela está atrapalhando o país. Ela está provocando uma confusão total na economia brasileira. Eu acho que a Dilma, se fosse brasileira, se fosse aquela mulher que dizia que era mãe dos pobres, que dizia que faz tudo para os pobres brasileiros, pedia demissão, porque a presença dela no governo está provocando uma desconfiança total em relação ao crescimento futuro da economia brasileira. Eu gostaria, Dilma, que você entendesse isso. Pede o boné, né? Diz assim, vamos embora, não deu certo. A sua nova matriz econômica foi um desastre. Os seus conceitos são desastrosos. Você foi sempre contra ajuste fiscal. Por que agora você quer ajuste fiscal? Para voltar, ficar no poder, ter alguma influência no poder? E é por isso que as pessoas não querem te dar o ajuste fiscal. Uma das razões é essa, não quer fortalecer você. Então não tem mais espaço para você como presidente no Brasil. Não existe mais espaço. Sai, pede licença, cai fora. É muito melhor para você e para o Brasil. Ok, pessoal, muito obrigado e até a